Olá, sejam muito bem-vindos ao ManejoCast, edição especial Mais Resultados. Estamos aqui, olha só, nesse ambiente de campo, acompanhando Jornada Verdaves para falar dessa tecnologia que é mais choque, mais espectro e mais dias de controle. Eu sou Luísa Nogueira, jornalista especializada em agronegócio e produtora rural. E quem está aqui comigo nesse estúdio hoje no Mato Grosso do Sul é o Lucas Chirota, que é DTM da Syngenta. Seja muito bem-vindo, Lucas. Satisfação estar aqui hoje, né, diretamente do campo. Agradecer a Luísa, o Bruno por estar participando aqui do ManejoCast conosco, né? Uma satisfação enorme fazer aquilo que a gente gosta, né? Diretamente do campo, entendendo os desafios do agricultor. E também Bruno Milan, que é consultor da AgroExata. Seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado, Luísa. Bem-vindo ao Mato Grosso do Sul também. Obrigada. É um prazer, agradeço vocês aí da Syngenta, agradeço o Chirota e todos vocês aí pela oportunidade de participar e poder trocar um pouquinho de ideia sobre esse dia a dia nosso do agronegócio. Bora para esse bate-papo, né, Bruno? Eu queria que a gente começasse assim para você contextualizar aqui a região que você atua, quantos produtores, hectares, enfim, conta um pouquinho dessa trajetória. Então, a AgroExata é uma empresa que está fazendo 25 anos esse ano, né? Na parte de consultoria em fertilidade e solo. E aí veio de uma demanda dos nossos clientes em consultoria em fertilidade a gente avançar essa consultoria também para a parte fitotécnica. E aí nós temos aí 15 anos nessa área. Eu estou há 12 anos aqui no Mato Grosso do Sul, né? Tenho 16 anos de empresa, estou há 12 anos aqui no Mato Grosso do Sul. Quantos produtores? Hoje nós atendemos 30 fazendas. Né, são aproximadamente 30 mil hectares. Muita coisa, hein? É bastante. Dá Haja desafio. Dá para andar um pouquinho. Essas fazendas são concentradas no sul do Mato Grosso do Sul. Né? Então, uma linha ali de Campo Grande, Bandeirantes, até a fronteira com o Paraguai e até a divisa com o Paraná. E qual que é essa realidade aqui? Tem muito desafio de praga, clima, como é que tem sido? Bastante. Principalmente para sugador, né, Chirota? Tanto em soja quanto em milho, a gente tem um desafio, todo ano um desafio novo, uma pressão muito grande, né, do complexo de percevejos, tanto o percevejo em soja, principalmente o percevejo marrom, quanto o percevejo barriga verde no milho, são pragas extremamente desafiadoras para a gente aqui. E além disso, a gente vê essas pragas novas agora, muitas que não são novas, né, Chirota, mas que vêm sendo novas no nosso sistema, né? Começou com o trips aí em torno de 4, 5 anos atrás, e agora nos últimos 2, 3 anos a mosca branca também nos incomodando bastante na soja. E também, falando de milho, os últimos 5 anos aí, o complexo de cigarrinhas aí, né, vem tirando o sono do produtor. Sono da gente, dos produtores, de toda a cadeia aqui. Chirota, é isso que vocês têm observado aqui também? Tá muito similar, né, Bruno? A gente já tem acompanhado de perto um pouco do trabalho da AgroExata e também através do nosso trabalho, né, com os nossos distribuidores, os nossos ensaios de pesquisa. E a gente tem observado isso, né? Na verdade, são pragas de sistema, né? Cada vez mais a gente tem observado essa adaptação das pragas no nosso sistema produtivo, né? De sucessão soja-milho e, consequentemente, as pragas, né, elas se adaptam ao nosso sistema e, consequentemente, vêm trazendo danos, né, e pragas que, teoricamente, eram secundárias, se tornando muito importante no nosso sistema. Como o trips na soja e a cigarrinha, que, teoricamente, a gente vinha com uma sensação, né, de uma praga que não aparecia com tanta intensidade na safrinha. Esse ano que a gente tirou um pouco o pé, está mostrando aí o resultado no campo. E um cenário de resistência, né, a gente pode falar assim. Com certeza, né? A gente está vendo aí também, por conta de poucas ferramentas no mercado, né? Poucas inovações, a gente vê que tem uma pressão de seleção forte em cima das ferramentas que a gente tem no mercado e, consequentemente, as eficácias estavam um pouco a desejar, né? E com a nossa alta pressão, a gente acaba fazendo um uso sequenciado das mesmas ferramentas muitas vezes. Sim. Como hoje a gente está um pouco limitado, principalmente em grupo químico, para fazer esse tipo de controle, a gente acaba repetindo esse uso 2, 3, 4 vezes na cultura da soja e logo na sequência a gente tem o milho e faz de novo 2, 3, 4 aplicações do mesmo ativo. Ou seja, não vai fazendo efeito e a gente pode contabilizar assim, você já teve áreas de muito prejuízos? A gente tem áreas de percevejo na soja aí que é complicado. Pode falar em quantos por cento? Pode perder 10, 12, 15% de produtividade com uma aplicação que você deixa de fazer. Né, entrada no momento correto, né, que é o que nós viemos ajustando, né, Chirota? Uhum. A gente vem trazendo essas aplicações em momentos que não eram usuais há 10, 15 anos atrás, porque a gente também entendeu que essa dinâmica da praga é muito
forte. A gente tem um momento de migração muito forte, de entrada da praga muito intenso na lavoura. E se a gente deixar para controlar essa praga só naquela hora em que a gente imaginava que ela dava dano, que seria quando a gente já tivesse grão, então a partir do R3 na soja... Ou seja, vem aí uma dica importante, né? A gente fazer no time certo. A gente não consegue controlar ela mais naquele momento. E a gente já tem a colonização daquele percevejo migratório efetiva ali dentro da área. Sim. Então a gente tem que entrar na soja de uma maneira mais antecipada, né? Para poder chegar nessa janela onde o percevejo dá o dano direto, mais visual, que seria em grão, já com uma população bem reduzida, que aí você sim consegue controlar ele de uma forma melhor. E quando a gente fala assim de prejuízo, aquele produtor que não entrou no time certo, que continua, né, deixando a praga, né, impactar demais no negócio, isso pode chegar a quanto? A gente tem, dentro dos nossos ensaios e através também de ensaios de pesquisa de outras instituições, Luísa, danos aí causados por percevejo por volta de 30% a 35%, né? Então, uma perda bastante significativa, né? E como o Bruno citou, né, implicou ainda mais a importância do time, né? Hoje a gente vê que na cultura da soja, né, por ela ter essa mudança, né, sai de uma soja determinada para um soja indeterminado, que ela coloca uma flor muito cedo, né? E aí até os 50, 60 dias ela ainda está soltando inflorescências. É muito importante fazer um manejo antecipado, né? Quebrar o ciclo da praga ali no início. E a gente estima, se não fizer uma aplicação, né, de forma antecipada nesse período, do R1 até o R5 ali, essas perdas elas variam aí de 8 até 12 sacos por hectare, né, que são perdas aí que a gente chama de quantitativas e não qualitativas, como o Bruno citou. Perfeito. E aí, quando a gente fala de novas tecnologias, a gente sabe que no mercado já são mais de 20 anos sem a gente ter uma nova tecnologia, e Verdavis chega aí sem precedentes, quebrando vários paradigmas. Quando foi para você utilizar esse produto na lavoura, o que você mais percebeu assim? A gente usou 2 safras atrás, né, Churota? A gente começou a fazer o teste. Então a gente já conseguiu entender bem essa dinâmica do choque, né? Então a gente teve uma queda bem acentuada daquela população que era alta, né? A gente tinha uma população naquela vez de 5 adultos por metro linear de lavoura. Então a gente viu que em 7 dias essa população já estava aí com 85% de controle. Eita, é muito, hein? E nos entregou 17 dias de residual. Então a gente conseguiu, com uma aplicação feita no pré-fechamento das linhas, chegar praticamente na formação das vagens. E aí, naquela ocasião, né, havia um posicionamento de só fazer uma entrada. Eu sou um pouquinho teimoso, o Chirota me conhece bastante. Falei, não, vamos fazer mais uma, porque o Mato Grosso Sul, a região quente do Paraná, né? Sim. A região baixa, a região oeste do Paraná e o Mato Grosso do Sul, o sul do Mato Grosso do Sul, eles têm uma dinâmica de percevejos que é diferente de todo o Brasil. A nossa pressão é muito alta, a gente tem uma intensidade de entrada da praga muito forte. Tá. Então a gente precisa mesmo ajustar alguns posicionamentos de todos os inseticidas para a nossa realidade. Então a gente acabou fazendo mais uma aplicação, né, Churota, aquela vez, e a gente teve um baita resultado, porque a gente teve de novo o mesmo intervalo. Então eu fiquei 34 dias praticamente sem percevejo na área. E esses Como diz o produtor, dias, podendo ir para a praia. Quase podendo ir para a praia. Quase podendo ir para a praia. A gente ficou ali aqueles 34 dias e foi uma proteção importantíssima. Coisa porque boa, a gente né? defendeu todas essas etapas do R1 até o início do enchimento de grão, e a gente evitou essas perdas quantitativas que o Chirota falou que às vezes a gente não enxerga. É uma vagem a menos por planta que eu tenho, é um grão numa vagem a menos que eu tenho. Né? Então tudo isso daí vai ter um reflexo às vezes até maior do que o próprio efeito qualitativo na qualidade de grãos no final. Legal. E às vezes a gente tinha dificuldade de enxergar isso alguns anos atrás. E Chirota, isso é interessante porque ele está falando de um posicionamento técnico, que é outro ponto que a Syngenta preocupa muito em colocar no mercado, né? Sim. Na verdade, Luiz, eu acho que com a chegada do Verdavis, né, nos mostrou benefícios ou até mesmo preservar o potencial da cultura como a gente até então não imaginava, né? A gente está falando muito do percevejo, que é uma praga que dói muito aqui para nós, mas nesse momento do R1 a gente vê pragas que eram secundárias se mostrando muito importante, né?
A gente já viu, né, Bruno, nas áreas que a gente teve a oportunidade de fazer o manejo lado a lado, uma grande eficácia do Verdavis, né, no trips também, que é uma praga que ocorre muito forte ali naquele momento, né, Luiz? Então, a gente precisa fazer um manejo efetivo no início do reprodutivo para justamente a gente preservar, quebrar o ciclo dessas pragas, né, através também de um outro efeito de choque que o Verdavis tem, paralisar a alimentação. Então, a gente consegue trazer vários benefícios com esse posicionamento que vai além do controle da praga, né? Que é justamente a todo momento aquilo que a gente tem comunicado, né? Que é preservar o potencial produtivo da soja e depois também lá na frente, né? Quando a gente tiver o milho segunda safra, o potencial do milho. A gente pode falar em resultados das áreas que você atua? Luísa, a gente tem o resultado de controle, né? E isso fala mais do que qualquer número de produtividade, porque a produtividade vem. Se eu tenho um indicador de controle consistente, com certeza a gente vai ter um indicador de produtividade. O que é um indicador de controle consistente? Hoje a gente tem um controle bem acima de 80% quando a gente usa o Verdavis nessas aplicações iniciais. E não só falando de percevejo. A gente fala de trips também, né, Chirota, que a gente sabe que é uma praga também silenciosa, né? Como o professor Sérgio mostrou brilhantemente ali na apresentação que ele fez pra gente agora, o trips ele se aloja na flor. Então, o trips presente ali na flor ele pode até inviabilizar aquela flor, né? Então, isso às vezes passa desapercebido. Você acaba não conseguindo quantificar essa perda, né? Porque a soja normalmente aborta bastante flor, né? Mas quanto que eu estou deixando de perder com uma aplicação dessa, né? Então, e você consegue trazer comparativos, por exemplo, com outros produtos do mercado, quanto é mais eficiente? A eficiência, a gente tem produtos que se aproximam da eficiência dele, mas nem todos com o mesmo espectro de controle. Isso daí, quando a gente precisa usar um outro produto que às vezes é próximo do controle em relação a percevejo marrom na soja, eu vou precisar associar uma outra molécula para ter um efeito em trips. Ou vou precisar associar uma outra molécula para ter efeito em vaquinhas, por exemplo, como a gente acabou vendo lá no pivô aquela vez, né? Sim. Então eu vou precisar agregar mais uma ferramenta. E sendo que o Verdavis, com um único produto, esse espectro de controle que ele tem consegue entregar esse excelente resultado para a gente. Ou seja, custo-benefício que vale a pena. Eu vou relembrar, Bruno, talvez aquele resultado no pivô 3 do último ano. Do pivô 4. No pivô 4 a gente teve a oportunidade de trabalhar aquele lado a lado, né? Teve 250 ml de Verdavis do lado de 1 litro de etiprole mais 150 ml de lambda celotrina, né? Justamente a gente fez aquele comparativo porque você havia sugerido, né? Isso. E a gente, mesmo com uma elevação de dose dessa outra ferramenta e associação, a gente teve um controle muito similar, próximo a 85% de controle no percevejo marrom da soja, né? Mas a gente viu uma superioridade ali do Verdavis nessas pragas que você citou, né? O trips e também a vaquinha naquele momento que a gente estava avaliando, né? Infelizmente a gente não colheu essa área porque depois ao final teve uma chuva de vento, né, Bruno? Naquela variedade que era o 65X67, ela acabou acamando e a gente optou por não colher, né? Mas foi uma área que, no geral, produziu muito bem, né? Teve uma produtividade excelente. Então agora, para a gente poder brincar aqui, mais espectro, por quê? Mais espectro pelo grupo de pragas que a gente consegue controlar com o Verdavis, né? Então a gente não fica só na questão do percevejo, como a gente está acostumado, né? Hoje a gente vinha se vendo os controles de inseticida de forma muito modular. Então eu tenho esse produto aqui, não, esse produto é para percevejo, esse produto aqui é para trips, esse produto é para lagarta. E hoje a gente vem com um produto esse aqui é para todos. Esse aqui consegue consegue entregar um bom controle num grupo grande de pragas, né? E isso dá dinâmica de uso para a gente, dá flexibilidade de uso. Mais choque? Mais choque com uma derrubada grande, né? A gente tem um piretroide, né? Que tem uma ação interessante nisso. E muito a gente vê o uso associado, né? O plinazolin também ajuda a gente a ter um declínio rápido da população, evitando qualquer tipo de dano. Teve um produtor que contou assim para mim, olha, eu apliquei e fiquei vigiando para ver o que ia acontecer com a praga. Passado 4 horas, começou a ter os espasmos. E eu fui vendo realmente o efeito do choque, impressionante, né? E mais dias de controle? Mais dias de controle é o principal.
para mim, claro, o espectro é importante, mas o residual, porque a dinâmica operacional da fazenda melhora, né? Se prejudica muito quando você acaba precisando fazer aplicações sucessivas, né? A gente tem chuva, a gente tem dia com muito vento, dia com temperatura elevada e a gente acaba tendo um período reduzido de condições climáticas adequadas para aplicação. E as fazendas estão cada vez maiores, a gente tem uma dinâmica complexa de operacional para pulverização, né? E aí a gente precisa que esse intervalo não seja um pouco maior. De repente se aproximando pelo menos, né, Chirota, na soja, do intervalo das aplicações de fungicida, né? Então, se a gente conseguir ter um produto que eu evito aquela reentrada na área no meio do intervalo da aplicação de fungicida, a gente já ganhou. É mais tranquilidade, e hoje, né? um hectare pulverizado tem custo, né? A gente todo mundo avalia muito bem os custos hoje, né? A gente tem tudo muito na ponta da caneta. Então, uma entrada a menos do pulverizador já me dá lucro. Só do pulverizador não precisar entrar naquele hectare e pulverizar de novo aquele hectare, a gente já está ganhando. Já é mais um ganho direto que você tem disso. Isso é sustentabilidade também, né, Chirota? Ah, com certeza. Eu vejo que ter produtos, né, que têm características múltiplas como o Verdavis traz, né, tanto na soja quanto no milho, auxilia, né, no manejo de pragas, seja num uso mais inteligente de defensivos, seja em preservar mais, em produzir mais, tudo isso está linkado, né, nos princípios, né, na missão da Syngenta, que é trazer mais rentabilidade, mais produtividade para o agricultor. Faz muito sentido. É claro, né, que tudo isso tem que ser feito com um conjunto de manejo dentro da propriedade, então eu peço aqui agora para vocês deixarem as dicas para esse produtor ser cada vez mais eficiente e produtivo, começando com o Bruno. Luísa, monitoramento é fundamental. Então, a presença na lavoura, eu entendo que é a principal ferramenta que a gente tem no controle de pragas hoje. A gente tem que estar lá dentro, temos que monitorar, temos que determinar os nossos níveis de controle, né? Muitas vezes os níveis de controle da nossa região não são os mais generalistas conhecidos no Brasil, né? Então tem uma praga que incomoda mais, então a gente tem que se ater um pouquinho mais a ela. A gente tem que estar de olho nas condições ambientais, porque a condição do ambiente influencia muito a dinâmica da praga. Então um ano de temperatura mais alta com certeza favorece o trips, né? Então a gente tem que ficar de olho no trips, né? Bastante. É uma praga silenciosa e de difícil monitoramento, né, Chirota? O ácaro também. O ácaro também é outra praga que tem, por exemplo, o pano de batida ele é muito eficiente para percevejo, para lagarta, mas para trips, por exemplo, a gente já tem uma dificuldade de identificar, quantificar a presença dele, né? Então esse pé dentro da lavoura é importantíssimo. Legal. Eu acho que está muito linkado ao jeito Syngenta de ser, né? Tá presente na roça, eu vejo que assim, tem um fator... colocar botina no campo. Isso, eu acho que tem um fator aqui que é extremamente importante, que é o capricho, né? Então tem que ter o capricho e saber utilizar da forma correta, né? Não adianta ter o melhor produto ou o melhor carro se eu não utilizá-lo da forma correta. Então, o trabalho das consultorias, o trabalho do Bruno, da AgroExato é extremamente importante no dia a dia do agricultor, né? Para levar a informação correta e eficaz para o manejo para o agricultor, para ele realmente saber o que ele está fazendo, e isso vai muito do trabalho, né, de extensão das consultorias. E de novo, né? Não sendo repetitivo, mas estar na roça, fazer o monitoramento, utilizar de boas tecnologias e contar aí, né, com também o auxílio aí do clima para a gente obter boas produtividades e rentabilidade. Mas de novo, eu sou filho de agricultor, meu pai sempre fala assim, Lucas, sempre quando a gente tem produção, a gente consegue ter rentabilidade. Às vezes você segura um pouco mais o produto, pega um preço melhor. O problema é quando a gente não tem o nosso grão, não tem a produtividade. Então eu vejo que tudo que nós vamos falar hoje de agricultura é pensando na produtividade, né, em mais resultado para o agricultor, né, e para a nossa cadeia em si. E produtividade é tecnologia, tecnologia é Verdavis. É isso aí. Quero agradecer muito a participação de vocês aqui no estúdio. Eu acho que foi uma oportunidade única, primeiro da gente entender um pouco, né, desse cenário, como que esse Brasil é diverso, que tem hora que a gente tem que olhar, né, para aquela cultura naquela região, para entender como que vai ser feito esse manejo, como que vai ser feita a aplicação, entender como que a tecnologia agrega para aumentar a produtividade, né, como que a gente pode ter mais espectro, mais choque, mais dias de controle para facilitar a vida do agricultor brasileiro, que a gente revolucione aí cada vez mais a nossa agricultura. Então, muito obrigada pela participação de vocês aqui e até a próxima. Até a tchau, próxima. tchau. Tchau, tchau.